A chuva caía lenta naquela tarde de inverno, como se o céu estivesse contando um segredo antigo à cidade. As ruas de pedra de Vila Aurora brilhavam sob as lâmpadas amareladas. O vento empurrava pequenas folhas contra as vitrines fechadas. E quase ninguém caminhava por ali. Quase ninguém. Clara segurava o guarda-chuva com uma mão e o casaco com a outra. Ela caminhava devagar pela rua principal, observando as fachadas antigas, como fazia desde que havia voltado à cidade. Fazia apenas 3 semanas. Depois de anos morando na capital, trabalhando em uma editora e vivendo uma vida apressada demais para sentir qualquer coisa de verdade, Clara havia decidido voltar para o lugar onde crescera. Não era exatamente um plano, era mais um refúgio. Seu avô havia falecido alguns meses antes, deixando para ela uma pequena casa na Rua das Magnólias. Clara achou que ficar ali por um tempo poderia ajudá-la a reorganizar a vida, ou pelo menos o coração. Ela parou diante de um prédio antigo. A pintura descascada revelava camadas de outras cores, como se o tempo tivesse tentado apagar a história daquele lugar sem sucesso. Acima da porta havia uma placa de madeira quase apagada. Livraria Aurora. Clara franziu a testa. Ela lembrava daquele lugar. Quando criança, seu avô a trazia ali para comprar livros usados. O cheiro de papel antigo, o rangido do piso de madeira, o dono simpático que sempre recomendava histórias novas. Mas agora parecia abandonado. A vitrine estava empoeirada. A porta entreaberta. Clara hesitou. A chuva apertou. Ela suspirou e empurrou a porta. O sino antigo ainda estava ali. Tin Lim. O som ecoou pelo espaço vazio. O interior da livraria estava mergulhado em meia luz. Algumas estantes estavam vazias, outras ainda guardavam pilhas desordenadas de livros. O cheiro de papel envelhecido era tão forte que Clara quase sorriu. Era o mesmo cheiro da infância. Tem alguém aqui? Na Haiti. Ela chamou. Silêncio. A chuva tamborilava no telhado. Clara caminhou entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Histórias esquecidas, romances antigos, atlas gastos. Era como se o tempo tivesse parado ali. No fundo da livraria havia uma pequena porta de madeira. Ela estava entreaberta. Clara se aproximou. O quarto atrás da porta parecia ter sido um escritório. Havia uma mesa antiga, uma cadeira quebrada e uma estante caída. No chão, perto da janela, algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira escura, com pequenos detalhes entalhados nas laterais. Clara se ajoelhou. A tampa estava presa apenas por um fecho enferrujado. Ela hesitou por um momento. Depois abriu. Dentro havia dezenas de envelopes, amarelados, amarrados com uma fita azul desbotada. Clara pegou um deles. A caligrafia era elegante, quase poética. No envelope estava escrito: para Helena. Nenhum sobrenome, nenhum endereço, apenas isso. Clara abriu a carta. O papel era delicado e o cheiro lembrava lavanda. Ela começou a ler. Helena, hoje a chuva caiu como naquela tarde em que nos conhecemos. Eu caminhei pela praça esperando vê-la novamente, mesmo sabendo que talvez você nunca mais apareça. Mas ainda acredito que o destino é teimoso e que algumas histórias se recusam a terminar. Com saudade. Miguel. Clara sentiu um arrepio. A carta parecia antiga, muito antiga. Ela verificou a data no canto, 3 de outubro de 1967. Clara pegou outra. Helena, hoje eu quase tive coragem de bater na porta da sua casa. Quase. Mas pensei no que disseram sobre nós, sobre o que esperam de você, sobre o que esperam de mim. E percebi que talvez o mundo seja pequeno demais para o nosso amor. Miguel. Clara olhou para a caixa. Havia dezenas, talvez centenas, todas escritas por Miguel, todas para Helena, mas nenhuma parecia ter sido enviada. Ela abriu outra. Se algum dia você ler essas cartas, Helena... Quero que saiba que nunca deixei de esperar, nem mesmo quando a cidade inteira disse que era impossível. Clara fechou a carta lentamente. Algo naquela história parecia incompleto, como um livro sem o último capítulo. Ela colocou as cartas de volta na caixa e ficou olhando para a chuva que escorria pela janela. Quem eram Miguel e Helena? Por que as cartas nunca foram entregues?
E por que estavam escondidas ali? No fundo da caixa havia algo diferente. Um envelope maior, mais grosso. Clara abriu. Dentro havia uma fotografia antiga. Um casal jovem estava sentado em um banco de praça. O homem tinha cabelos escuros e um sorriso tímido. A mulher usava um vestido claro e parecia rir de algo que ele tinha dito. No verso da foto havia apenas uma frase escrita à mão. Praça das Amendoeiras, o lugar onde tudo começou. Clara olhou novamente para a foto. Ela conhecia aquela praça. Ficava a poucas quadras dali. A chuva continuava caindo. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu algo diferente. Curiosidade. Talvez destino. Talvez as duas coisas. Ela fechou a caixa com cuidado. Quem são vocês? Murmurou. O vento soprou contra a janela como se respondesse. Clara pegou a caixa e decidiu levá-la para casa. Ela ainda não sabia por quê, mas tinha a estranha sensação de que aquela história ainda não havia terminado. E talvez, apenas talvez, ela tivesse acabado de se tornar parte dela. A chuva continuava caindo quando Clara chegou em casa naquela noite. A pequena casa herdada do avô parecia ainda mais silenciosa do que o normal. O relógio antigo na parede marcava cada segundo com um som suave e constante. Tic-tac, tic-tac. Clara colocou a caixa de cartas sobre a mesa da cozinha. Por alguns minutos apenas ficou olhando para ela. Era estranho pensar que aquelas folhas frágeis de papel guardavam sentimentos tão intensos. Sentimentos que, ao que tudo indicava, nunca haviam sido entregues. Ela abriu novamente a caixa. Pegou outra carta. A data era 1968. Helena, se o mundo fosse diferente, eu teria pedido que você fugisse comigo. Mas sei que sua família jamais permitiria. Eles dizem que eu não sou o tipo de homem que você deveria amar. Talvez estejam certos. Mas ainda assim, se algum dia você decidir que a felicidade vale mais do que as regras, estarei esperando na Praça das Amendoeiras, no mesmo banco de sempre. Miguel. Clara sentiu o coração apertar. Ela abriu mais cartas. Algumas falavam de encontros secretos. Outras falavam de despedidas. E algumas falavam de esperança. Mas uma carta chamou sua atenção. Era a última da pilha. A data, 14 de fevereiro de 1970. Helena, hoje esperei na praça até o pôr do sol. Talvez você nunca tenha recebido minhas cartas. Talvez tenha escolhido outro caminho. Ou talvez o destino simplesmente tenha decidido que nossa história terminaria assim. Mas quero que saiba de uma coisa. Eu nunca deixei de te amar. E se um dia o tempo nos der outra chance, eu ainda estarei aqui. Miguel. Clara fechou os olhos. Quase 50 anos. 50 anos de silêncio. Mas algo não fazia sentido. Se Miguel escreveu tantas cartas, por que nenhuma foi enviada? Na manhã seguinte, Clara voltou à livraria abandonada. O sol finalmente aparecia entre as nuvens. A poeira dançava no ar enquanto ela examinava o escritório novamente. Foi então que percebeu algo. Uma gaveta escondida na mesa. Ela puxou. Dentro havia apenas 3 coisas. Um carimbo antigo dos Correios, um bloco de envelopes e um pequeno caderno. Clara abriu o caderno. Era um diário. Na primeira página estava escrito: Miguel Andrade. O coração dela acelerou. Ela começou a folhear. Miguel escrevia sobre a livraria, sobre livros e sobre Helena. Mas uma entrada chamou sua atenção. 12 de março de 1970. Hoje o pai de Helena veio até a livraria. Ele descobriu sobre nós. Disse que se eu continuasse tentando falar com ela, faria com que eu nunca mais encontrasse trabalho nesta cidade. Talvez ele já tenha impedido que minhas cartas cheguem até ela. Não sei. Mas não posso desistir. Clara parou de ler. Então foi isso. As cartas nunca chegaram. Alguém as interceptou. Alguém que não queria que aquele amor existisse. Clara sentiu um impulso repentino. Ela precisava descobrir o que aconteceu com eles. Durante dias, Clara visitou arquivos da cidade, conversou com moradores antigos e passou horas pesquisando. A história começou a se formar lentamente. Helena era filha de uma das famílias mais influentes de Vila Aurora. Miguel era apenas o filho de um livreiro. Para a época, aquilo era inaceitável. Clara finalmente encontrou algo no registro da prefeitura. Helena Duarte, ainda viva, 89 anos,
Morava em uma pequena casa perto da colina da igreja. Clara ficou parada olhando para o endereço. Se aquilo fosse verdade, depois de tantos anos, ela ainda poderia contar a Helena sobre as cartas. Na tarde seguinte, Clara caminhou até a casa indicada. Era uma casa simples, com um jardim cheio de roseiras. Ela respirou fundo e bateu na porta. Alguns segundos depois, uma senhora abriu. Seus cabelos eram completamente brancos, mas seus olhos eram vivos e curiosos. Posso ajudar? Clara segurava uma das cartas. A senhora... É Helena Duarte. A mulher assentiu lentamente. Clara estendeu o envelope. Acho que isso pertence à senhora. Helena pegou a carta com mãos trêmulas. Olhou para a caligrafia e, de repente, o tempo pareceu parar. Onde você encontrou isso? A voz dela quase falhou. Na antiga livraria da cidade. Helena levou a mão à boca. Miguel. Ela abriu a carta lentamente. Enquanto lia, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele escreveu para mim. Clara assentiu. Muitas cartas. Helena sentou-se na varanda, emocionada demais, para falar por alguns segundos. Não, eu pensei que ele tivesse me esquecido. Clara contou tudo. Sobre a caixa, sobre o diário, sobre as cartas escondidas. Helena escutou em silêncio. Depois olhou para o horizonte. Eu esperei por ele naquela praça, disse baixinho. Clara ficou surpresa. Quando? No dia em que meu pai disse que Miguel tinha ido embora da cidade. Ela sorriu tristemente. Eu fui até a praça, mas ele não estava lá. Clara entendeu. Eles nunca receberam as mensagens um do outro. 2 corações separados por mentiras. Durante meio século. Clara respirou fundo. Helena! Miguel ainda pode estar vivo. Os olhos da senhora se arregalaram. Você acha? Eu vou descobrir. A busca levou mais algumas semanas. Mas Clara finalmente encontrou um registro. Um homem chamado Miguel Andrade morava em uma pequena cidade costeira a cerca de 200 quilômetros dali. Idade, 91 anos. Clara dirigiu até lá. A casa ficava perto do mar. Um homem idoso estava sentado na varanda, olhando as ondas. Clara se aproximou devagar. Senhor Miguel. Ele virou a cabeça lentamente. Sim? Clara tirou uma carta da bolsa. Acho que isso é seu. Miguel reconheceu a caligrafia imediatamente. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Helena. Clara sorriu. Ela ainda lembra do senhor. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Ela está bem? Está esperando. 2 dias depois, Clara levou Miguel de volta para Vila Aurora. O carro parou diante da Praça das Amendoeiras. O mesmo banco da fotografia ainda estava lá. Helena estava sentada nele. Quando viu Miguel caminhando lentamente pela praça, levou a mão ao peito. Miguel parou alguns passos diante dela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Décadas de silêncio entre eles. Então Helena sorriu. Você demorou. Miguel riu suavemente. O trânsito estava terrível. Eles se abraçaram. E naquele abraço havia 50 anos de saudade. Clara observava à distância, sentindo o coração aquecer. Miguel segurou as mãos de Helena. Eu escrevi tantas cartas. Helena levantou uma pequena pilha de envelopes. Eu finalmente vou poder ler todas. O vento suave balançava as árvores da praça. Pela primeira vez em muito tempo, o céu estava completamente limpo. Clara percebeu algo naquele momento. Algumas histórias de amor não terminam. Elas apenas esperam. E às vezes tudo o que precisam é de alguém disposto a virar a página. Helena olhou para Clara. Obrigada por nos encontrar. Clara sorriu. Algumas histórias merecem um final feliz. Enquanto o sol se punha atrás das amendoeiras, Miguel começou a ler em voz alta a primeira carta que havia escrito. Dessa vez, para Helena ouvir. E para finalmente terminar a história que a chuva começou a contar.